Olá pessoal, tudo bom? Essa vai ser a nossa aula 3 de arte. Espero que vocês tenham realizado as atividades. Você está sempre cobrando, né? Coisa de professor. Cobrando que vocês façam as atividades, tá? Muito importante, não adianta só assistir a videoaula, né? Então esse recadinho tá aí para vocês, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer, né, análise de obra, materiais, linguagem artística, tá? Então nós vamos continuar, né? A gente analisou a obra do Bensky, analisamos a obra da Fefe, tá? E agora vamos para uma outra obra de outro artista, tá bom? Mas sempre tendo também atividades práticas para vocês desenvolverem, né? Os quiz com a Barbella, que ela quer voltar sempre, gente. Não sei o que eu faço mais. Acho que para eu vir sem ela eu vou ter que fugir. Tá bom? Vamos lá. Olha aí. A obra Pindorama, de Walter Smetek. Tá? Então, Pindorama. Né? Então, observem essa obra e vamos daí falar um pouquinho sobre ela, o que o artista quis, enfim. Né? Então, é com vocês. Observar. Ok? Deu tempo? Então tá. O que está representado nesta obra? O que você imagina que é essa obra, né? Então essas duas perguntinhas para vocês copiarem no diário de arte de vocês e responderem, né? Então, um tempinho para vocês pensarem sobre isso, tá? E daí responderem aí no caderno, né? No diário de arte de vocês, tá bom? Então, o que está representado nesta obra? O que você imagina que é? Deixa eu voltar lá na obra, já copiaram a pergunta? Ai, mais um tempinho, né? Sempre tem uma faísca atrasada. Então, mais um tempinho para vocês copiarem a pergunta. Ok? Então, vamos lá. Então, vão anotar no caderno de arte, tá? No diário aí de board de vocês. Então, observando a obra para vocês responderem. Lembra lá a perguntinha? O que está sendo representado nessa obra e o que você imagina que é. Então, duas perguntas bem pessoais, não existe certo ou errado, é o que essa obra traz para você, o que ela representa para você, que ideia você faz na sua cabecinha dessa obra, né? O que será que ela te traz? O que você imagina que ela é? Anotaram? O que você imagina? O que você respondeu aí no seu diário de arte? Hein? Respondeu o quê? Que é uma escultura? Que é um instrumento de capoeira? O que será que é essa obra? O que será que ela representa? Então aqui, esse texto está no livro de arte de vocês, tá? E vamos ler juntos então. Quem tem o livro, é só acompanhar. Quem não tem, assiste a nossa videoaula, tá bom? Então, é uma escultura? É um instrumento musical? É para ver ou para tocar? Quem convida a experimentar? Um mago do som ou da forma? É coisa de música? Ou será que o inventor é um escultor?
que será? Vou repetir de novo. É uma escultura? É um instrumento musical? É para ver ou para tocar? É um instrumento para vocês tocarem, né? Quem convida a experimentar? Um mago do som ou da forma? É coisa de música? Ou será que o inventor é um escultor? Pensando, anotando, tá? Então, podem anotar de forma geral, né? O que vocês acham que é? Ah, eu acho que é uma escultura, professora. Eu acho que é um instrumento musical. Eu acho que é algo só decorativo, professora. Não, isso aí não é para tocar, não. É só para a gente ficar observando, né? Então, o que vocês acham que é essa obra, tá? Vamos voltar à imagem da obra para vocês olharem ela mais um pouquinho? Tá aí, o Pindorama. Então, o que será, né? Será que é instrumento? Será que é escultura? É para olhar? É para tocar? O que é para fazer com, né? Para que serve essa obra? Para que o artista, né? Para que o Walter criou? E aí? Conseguiram responder? Tem mais um trechinho do texto aqui que continua, tá? Plásticas sonoras? Que tipo de arte é essa? De que materiais esse objeto é feito? Será que são plásticas sonoras? Que tipo de arte é essa? O que esse artista quis dizer? Meu Deus, que coisa! O que ele quis trazer com essa obra? De que materiais é feito esse objeto? Então, vamos voltar à obra para vocês também observarem os materiais, tá? O que temos ali? Isso aqui é o quê? Isso. O que é? Quais são os materiais que foram utilizados? A Fefe, lembra que a gente falou na aula anterior? Ela utilizou papel colorido de outdoor. E aqui, o que o artista utilizou? O Bensky utilizou de stencil, spray. E aqui? Quais são os materiais dessa obra, tá? Quais os materiais que o artista usou? A gente consegue ver ali quais são eles. Responderam lá? Tranquilo? Professora, você está indo muito rápido. Vocês não estão aqui dentro da sala de aula, né? Para a professora pensar esse tempinho, então, qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem. Professora, vai mais devagar. Tá bom? Então, anotaram dos materiais. Se é escultura, se é instrumento musical, né? Do que é feito essa obra. Aqui, ó, madeira, cabaças e pedaços de mangueiras penduradas. É esse o material? Madeiras, cabaças e pedaços de mangueiras pendurados. Venha conhecer, né? Linguagens que se misturam e viram artes integradas, tá? Então, artes integradas. Olha esse termo diferente que tem aí no texto do livro, né? Então, o que são artes integradas? É você misturar, tá? Então, quando eu misturo uma linguagem na outra, né? Misturo o teatro com o grafite, ou o grafite com a dança, ou dança com o cinema, enfim, vou misturando com videoarte, né? Vou misturando as linguagens artísticas. Né? E aí eu vou ter artes integradas, tá? Vou ter artes que se misturam para criar uma outra obra, né? Então, é bem interessante pensar sobre isso. Então, a gente observando a obra, a gente vê que tem
uma boa mistura aí, né? Que não é apenas uma coisa, não é só uma linguagem ou outra, né? O artista brincou e misturou essas linguagens artísticas, né? Então, qual serão essas linguagens que ele misturou, né? O que ele quis dizer com isso, enfim? Será que essa obra é só para ser observada, né? Para ficar lá como uma moldura pendurada ou não? Ela tá, né? 3D ali, o que vocês acham, né? Para ser tocada como um instrumento musical, né? Enfim, ele misturou linguagens. Agora vamos descobrir quais são as linguagens que ele misturou, tá bom? Descobriu já o que é essa obra? Hein? Qual o enigma da aula de hoje, né? O que é esse Pindorama? O que é isso? O que o Walter quis fazer com essa obra? Responda aí, rapidinho aí no diário de arte. Ah, ele quis, professora, criar uma escultura performática. Ele quis criar um instrumento musical, enfim, para ser utilizado na dança. O que será que o artista quis com essa obra? Vocês conseguiram descobrir? O que será que ele misturou aí para criar esse Pindorama? Aqui. Então vamos lá. Instrumento de sopro para ser tocado por 28 pessoas. Então vocês imaginam um instrumento musical que pode ser tocado por várias pessoas ao mesmo tempo, né? 28 pessoas com o mesmo instrumento. Olha que diferente a proposta dele, né? Então não é só para ser observado, o artista diz que é para ser tocado. Então, né, você pode ter a interação com essa obra, né? Um instrumento de sopro. Então, que pode ser usado de forma coletiva, tá? O artista explora diversos materiais na sua criação, né? Então ele utilizou de mangueira, madeira, cabaça, que é aquele negocinho redondinho ali, né? Então ele utilizou de diversos materiais diferentes para produzir a sua obra, né? Ele não pegou só um tipo de material, ele misturou, ele mesclou para chegar na sua obra, tá? Então aqui, ó, suas obras mesclam o visual, né? Então a gente consegue observar a obra dele, o sonoro, né? Porque tem a questão da música, de produzir o som, né? Produzir o som, o sopro, né? E o musical, que é você tocar um instrumento ali, né? Então ele tá misturando essas três, né? Essas três possibilidades na obra dele, né? Visual, sonoro, musical, né? Tudo numa única obra. Então, por isso, é uma obra, né, de arte integrada, né? E com essa mistura, ele cria algo diferente, certo? E por isso ele ficou conhecido como plásticas sonoras, né? Então é uma obra de arte visual, mas que traz a possibilidade do som, da música, né? Então ele ficou conhecido com o seu trabalho como plásticas sonoras, né? Então ele conseguiu criar algo novo, diferente, né? Que até ganhou um tema diferente para a obra dele. Então quando você observa a obra dele, né, vão ser chamadas de plásticas sonoras. Uma aguinha. E com isso, né, o Walter ele cria essa expansão do trabalho dele, que não fica apenas nas linguagens, né, da escultura ali, da música, porque ele vai influenciar outros artistas. Lembra que eu falei para vocês que um grafite pode ser inspiração para uma dança, né? Você pode criar a dança através daquele grafite que você fez e vai explorar o espaço, o movimento através daquela obra de arte, né? A cena de um filme pode gerar uma poesia, enfim. Você pode utilizar das obras
e inspirar outros artistas a criarem, né? As coisas não são paradas, né? Elas têm um movimento. E uma coisa vai influenciar a outra, né? Então, o Walter influenciou vários artistas, entre eles o Gilberto Gil e o Tom Zé, que são artistas do MPB, né? Da música popular brasileira, tá? Então, as músicas deles têm inspiração no trabalho do Walter Smith, tá? Então, vai ter essa inspiração. Porque não é parado, né? A gente observa obras de artes visuais, de teatro, de dança, de música, escultura, e isso tudo vai criando outras linguagens, outras possibilidades, ou inspirando, né, a nossa música, a nossa dança, enfim, vai trazendo outras possibilidades, tá? Então ele teve grande influência com esses artistas da música popular brasileira. Peço para vocês que investiguem, né, o trabalho lá na internet do Gilberto Gil, do Tom Zé e do MPB, né, da música popular brasileira. Pesquisem lá, escutem as músicas deles, vejam como foi esse movimento no nosso país, tá? Então, fica aí uma dica de 2 artistas novos para vocês pesquisarem, tá bom? Que é muito importante continuar a pesquisa fora aqui da sala de aula, tá? Bom, agora nós vamos ter o quiz. Quem faz o quiz? Barbela, né? Então, daqui a pouquinho a Barbela vem aqui. Peço para vocês não esquecerem dessas pesquisas, tá bom? Para vocês conhecerem, né? Não precisa entregar nenhuma atividade específica sobre o Gilberto Gil e Tom Zé, mas que vocês conheçam, escutem as músicas deles, tá bom? Vão lá e investiguem, tá? Então eu vou chamar a Barbela e ela vai vir aqui para fazer o quiz, né? Como ela gosta de falar, tá bom? Até daqui a pouquinho. Eu voltei, não é mesmo? Então vamos lá. Deixa eu só aquecer a minha voz, não é? Agora estou melhor, pronta para falar com vocês, não é mesmo? Então vamos lá ao nosso quiz. Quais linguagens artísticas o artista utiliza em suas criações? Letra A, música e escultura. Letra B, dança e teatro. Letra C, poesia e cinema. Letra D, escultura e grafite. Qual será a alternativa correta? Não é mesmo? Vamos lá, agora é com vocês. Pensem um pouquinho qual é a alternativa correta. E eu estarei de olho, hein? Para ver se vocês estão pensando um pouco, como a professora Rutineia falou, não é? Letra A, música e escultura. Letra B, dança e teatro. Letra C, poesia e cinema. Letra D, escultura e grafite. Qual será a alternativa correta? Quais linguagens artísticas, né, o Walter utilizou para criar? Qual delas? Vocês conseguiram identificar lá no Pindorama qual foi as linguagens artísticas que ele misturou? Conseguiram pensar? Estão prontos? Resposta assinalada. Muito bem. Vocês são incríveis. Não é mesmo? Então vamos lá. A resposta correta é...
Alternativa correta. Letra A. Música e escultura. É isso mesmo, porque a obra do Walter você pode tocar, criar a sua música, mas também tem uma escultura para ser observada, não é mesmo? Então, por isso, as suas plásticas sonoras, como ficou conhecida, utiliza da linguagem da música e escultura, tá? Então, as duas linguagens que o Walter foi, trabalhar, tá? Ele criou nessas duas linguagens artísticas, música e escultura. Não é mesmo? Bom, a professora Rutineia viu com vocês um pouquinho do que é arte integrada, né? Então, é a mistura das técnicas artísticas, para compor a obra de arte, a mistura das linguagens artísticas, não é? Como o Walter, ele misturou a música e escultura, não é? Para criar a sua obra de arte. E fazendo essa mistura, de linguagens, ele ficou conhecido como plásticas sonoras. Não é mesmo? Então ele tem a sua linguagem própria, não é? Ele tem uma identidade. Quando vocês verem uma obra, a obra do Pindorama, vocês vão saber o que é dele. Ou se vocês verem, observarem uma outra da série dessas obras plásticas, vocês vão reconhecer a identidade do artista, não é mesmo? Porque cada artista vai ter a sua linguagem, a sua maneira de expressar, os materiais utilizados, enfim, a gente vai conhecer pela identidade, identidade do trabalho do artista, não é mesmo? Então, na aula passada, nós vimos a obra da Fefe Talavera, certo? E o que ela utilizou, Ela utilizou de colagem para criar o seu grafite, utilizou da questão das letras, números, enfim. Quando a gente observar uma obra, como aquela, nós lembraremos da Fefe, Então, essa identidade do trabalho dela, não é mesmo? Bom, gente, agora a professora Rutineia criou uma atividade para vocês, tá? Eu vou passar, mas depois ela retoma com vocês para explicar melhor, tá? Então, vamos lá. A ideia agora é que você tá entendendo? Você, não é a Barbela, que você crie sua obra, tá? Como foi solicitado, você não criou na aula anterior a obra com o seu nome, com a letra, estilizou, não é? Então, você vai mostrar a imagem dessa obra, tá? E daí, como você criou a sua obra, você vai criar um texto para falar sobre a sua obra. Olha, aqui, quando nós vimos a obra do Walter, tem esse texto aqui. É uma escultura? É um instrumento musical? É para ver ou tocar? Quem convida a experimentar? Um mago do som ou da forma? É coisa de música? Ou será que é inventor? É um escultor? Plástica sonora? Que tipo de arte é essa? De que maneira nesse objeto é feito? Madeira, cabaças e pedaços de mangueiras penduradas. Venha conhecer, nossas linguagens que se misturam e viram artes integradas, tá? Então tinha esse texto para falar sobre a obra do Walter. Então, agora a ideia, vocês criaram uma obra na aula anterior, Vocês fizeram uma obra utilizando o nome de vocês, com os diversos materiais, enfim, possibilidade que vocês tinham em casa. Agora que vocês criem um pequeno texto, não precisa ser longo não, um pequeno texto onde você vai falar da obra que você criou na aula anterior, não é mesmo?
Barbela, Barbela, você está ficando doida, Barbela. Como que eu vou escrever, criar um texto assim? Ai, eu já sofri para fazer aquela obra, Barbela, você quer me enlouquecer, Barbela! Calma, gente, a Barbela não quer enlouquecer você. E nem a professora Rutineia. Nós queremos que vocês fiquem muito bem saudáveis. Calma. Não é mesmo? O que nós queremos? Que você crie um pequeno texto. Mas como assim, Barbela? Barbela, você está me deixando zonzo, Barbela. Bom, como será isso? Tem um exemplo aqui que a professora Rutineia preparou para vocês, tá? Eu vou ler para vocês. Bom, vocês lembram? Vou pegar aqui. Que na aula anterior, né, foi mostrado os bonecos de garrafa PET, não é? Feitos pela professora Rutineia e pelo artista Gessé Malman. Vocês lembram disso, certo? Então, agora a ideia é vocês criarem um pequeno texto para falar dessa obra, tá? Então vamos lá, ó. O exemplo do texto que a professora Rutineia preparou para vocês e eu vou ler, tá? Aqui. Boneco, neco, bo, que baila no ar, no mar, no amor, que brinca com pensamentos, viajando no tempo, bo, neco, eco, da vida e da flor. Ah, muito bem! É isso aí, agora é com vocês. Então, assim, a professora brincou, a obra era o boneco, né? Aqui os bonecos. Então, a obra falava sobre boneco. Então, a professora Rutineia criou um texto falando sobre essa obra, não é? Então, vamos de novo ali, ó. Boneco, neco, bo, que baila no ar, no mar, no amor, que brinca com pensamentos, viajando no tempo, bo, neco, eco, da vida e da flor, tá? Então, essa poesia a professora Rutineia fez para dar um exemplo, né? Foi uma poesia curtinha, pode ser de outra forma, você pode fazer como foi o texto do livro de vocês, em vez de trazer resposta, fazer perguntas, né? Então, sua obra foi desenhar o seu nome de forma estilizada. Então, fale, por exemplo, de você, né? Então, como foi fazer essa obra, né? Então, essa criação, né? Foi difícil? Foi fácil? Né? Às vezes não é fácil, gente. A professora fez uma poesia falando por que arte e educação, tá? Tá no canal da professora Rutineia lá no YouTube. Por que arte e educação? E essa poesia não foi fácil para a professora Rutineia criar. Ela estava num curso, né, de formação da Secretaria de Educação, né, aqui do nosso estado do Paraná. E nesse curso foi feita uma pergunta simples, né? Por que você é professora de arte? E ela poderia ter respondido de uma forma bem simples, né? Para estimular a criação, o lúdico, desenvolver o corpo, a mente. Questões objetivas, fáceis. Mas acreditem se quiser. A professora Rutineia começou a ficar muito preocupada. E tinha uma semana para responder e ela ficou lá, ela acordou de madrugada, sim, porque ela não conseguia dormir pensando na questão que foi, né, trazida para ela. E aí ela escreveu, né, a poesia Por que Arte e Educação? Então, como eu falei, cada obra tem um tempo para ser criada, não é? Então, a professora Rutineia passou por esses momentos de qual é a resposta, o que eu devo colocar, o que é verdade para mim, né? Então, ela passou por esses momentos e conseguiu trazer o que ela acredita, né, que é a verdade. A mesma coisa vocês vão conseguir trazer a verdade de vocês para esse pequeno texto, tá? Falando da obra de arte de vocês, tá? Então, peguem
o desenho, né? Termine primeiro o desenho. Se você não terminou, primeiro vai para a criação. Porque através da sua observação, do seu, né, sua forma de criar ali o seu nome, né, a forma com que você escolheu é muito importante. E através desta forma é que você vai criar a sua poesia, o seu texto ou a sua música, enfim. Um pequeno trecho não precisa ser longo, pode ser 3 linhas, né? Uma coisa simples, tá? Para dizer como foi o seu processo de criação ou falar do que você acredita sobre a obra que você criou, não é? Todos são capazes, tá? E vocês postem depois para a gente ver esses pequenos textos junto com as suas obras, né, nas nossas plataformas. Ou, se preferirem, vocês podem entregar para os professores de vocês, não é mesmo? No caso, vocês que são alunos da professora Rutineia não terão como fugir. Vão ter que entregar para ela, não é mesmo? Então, isso é muito importante. Não deixem de fazer as atividades, não é mesmo? Tá? Então, então, só retomando aqui, tá? A ideia, o texto, não deixem de criar. E agora eu vou chamar a professora Rutineia. Eu queria que fosse bem rápido, sabe? Com uma varinha mágica. Virei a professora Rutineia, mas não dá, sabe por quê? Não é mesmo? Porque aqui é ao vivo, não é? Então não tem corta e cola. Não, errou, travou, continua, não é? Então espere um pouquinho que a Rutineia já volta. Professora Rutineia, agora é com você, minha querida. Vai lá, finaliza a sua aula e nos vemos na próxima, tá? Certo, Barbela. Muito obrigado. Valeu, poesia, hein? Mandou bem na declamação da poesia, Barbela. Não sabia que você sabia declamar poesia. A Barbela é uma pessoa cheia de novidades, não é mesmo? É mesmo, Barbela. Muito bem. Declamou legal. Já tô chegando, gente. Cheguei! Tava ali falando com a Barbela, ela tava empolgada, né? Acho que ela mandou bem, né? Daí uma declamação da poesia, né? A prof que engasgou um pouquinho no nome do artista, gente, mas dá um nervoso, sabe? Mas, enfim, passando o tempo as coisas vão melhorando, né? Então, o texto, pequeno texto, tá? Criando, falando da obra de vocês, como a Barbela falou, algo bem simples. Todo mundo consegue fazer, não vem com essa de professora, eu não consigo, meu Deus. Não. Todo mundo consegue, tá? É só parar e ficar pensando, né? Fazer que nem a prof ali fez para criar a poesia, porque é arte e educação, né? Fiquei uma semana com uma poesia ali, né? Pensando como responder e surgiu a poesia. Se vocês quiserem ver, tá lá no canal no YouTube, tá? Então é porque é arte e educação. Então, só revisando aqui, né, na sala de hoje, o texto que vocês têm que criar, tá? Lembramos da Fefe, da aula passada, né, Talavera, seu grafite, colagem. Falamos das misturas, né, de arte, que daí a criação da arte integrada, né, que a gente mistura mais de uma linguagem, tá? Fizemos um quiz aqui, né, com a Barbela. Pesquisem, né, os músicos brasileiros da música popular brasileira, Gilberto Gil, Tom Zé e tantos outros que tem, tá bom? Falamos o que era finalmente o pindorama, né? Um instrumento de sopro, né, para ser tocado por 28 pessoas, né? Uma escultura, né, sonora, né, conhecida como plásticas sonoras, o trabalho do Walter, né? Então, muito legal. E aqui a obra. Tá? Materiais feitos, foi utilizado mangueira, madeira, né, cabaças, né?
E aqui falando que era a nossa investigação da aula de hoje, lembrando, não esqueçam de anotar tudo, né, no nosso diário de arte, aí, no nosso caderno de arte, para mostrar para o professor ou professora no retorno das aulas. E até mesmo vão postando aí o que vocês estão criando, né? Afinal, aula de arte, gente, vamos criar, né? Não vamos ficar só com pergunta e resposta, que é muito importante também. A gente precisa pensar, né? A professora não ficou uma semana pensando como responder uma pergunta aparentemente simples, mas que me causou um nó ali na cabeça. Ótimo, porque esse nó fez eu ir mais longe de criar uma poesia, né? Coisas que, né, por exemplo, eu não me imaginaria criando aquele texto, mas aquela pergunta mexeu tanto comigo de uma forma tão intensa que eu fui criar, né? Então, a gente tem que aproveitar isso e criar muito, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar com observações de obras de arte, tá? E na próxima aula tem mais, professora Rutineia, tem Barbela, tem quiz, tem atividades, tem mais criações. Então, não para por aí. Não deixem acumular as atividades, né? Se você acumula de hoje, daí tem a outra aula do outro dia, enfim. E não é só arte, tem várias disciplinas, né? Vocês têm matemática, geografia, história, que maravilha, estão cheio de coisas para fazer. Ótimo, mente ocupada, maravilhoso, né? Então, façam assim o melhor sempre de vocês, tá bom? Sem preguiça, deixa a preguicite, ó, guardada na gaveta, tranca ela, acorda e vai, ó, com tudo, com força, fé, coragem, anotando, pesquisando, desenvolvendo as atividades, né? Que assim vocês vão longe. Porque sabe uma coisa? A única coisa que ninguém consegue roubar da gente, o que é? O que a gente sabe, né? O nosso conhecimento. Então, ninguém tira de você, a não ser você mesmo. Então, fique ligado para você, né, não deixar o seu conhecimento de lado, tá bom? Pesquisa bastante, crie as atividades, não se esqueça, tá bom? E até a próxima aula. Beijo! Tchau!